E aí, guerreiros e guerreiras, professor Gutiérrez na área, policial militar aqui no estado de Alagoas. Mais um dia de carnaval e eu não vou deixar você sozinho. Estamos juntos nesse carnaval, viu? Hoje preparamos uma aula do professor Jean Valnei. Separamos uma aula aqui para você estudar. Hoje Jean Valnei vai falar de direito constitucional, focado, né? Focado aqui na Guarda de Olinda. Professor, eu só fazer outro concurso, posso achar essa aula? Claro que pode, direito constitucional cai em qualquer concurso, tá? Então eu espero que vocês curtam o seu carnaval de maneira saudável, tá? Você que não vai curtir o carnaval, assiste aqui essa aula que a gente preparou com o maior carinho do mundo. Então, boa aula, bom carnaval, bom domingo para vocês, bom final de semana, bom descanso, bom feriado e que Deus esteja com vocês e a aprovação está garantida. E o HD, sempre preocupado com vocês, espero que vocês tenham gostado desse evento que a gente fez com o maior carinho do mundo. Um beijo e um abraço para todos. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos estudar essa matéria linda e maravilhosa que é o nosso querido direito constitucional. Vamos iniciar com aquela parte inicial da nossa Constituição. Vamos tratar ali dos princípios fundamentais, que é ali do artigo 1º até o artigo 4º. É um assunto pequeno, é um conteúdo que de vez em quando as bancas se lembram e termina cobrando, mas quando cobram, termina cobrando o que está previsto na nossa Constituição. Então é bom você tomar cuidado porque eu tenho, olha, só a primeira observação. Eu tenho os fundamentos da República, os objetivos da República e os princípios na ordem internacional. Veja, a banca pega esses três e sai misturando tudo. Ela chega, são objetivos, aí ela pega ali no meio e joga um princípio, joga um fundamento. Então eu peço que você tome bastante cuidado nessa parte, que é simplesmente um decoreba. É um decoreba. Infelizmente, é a parte decoreba. Eu tenho lá os fundamentos. A banca não vai perguntar, por exemplo, eu tenho como fundamento a soberania. A banca não vai perguntar para você o que seria a soberania. Ela vai terminar focando mais em o que é, quais são. Então, fique bem tranquilo que essa parte ela é bem suave, ela é bem de boa. Vem comigo, vamos lá. Sei que eu vou trazer sempre alguma informação a mais, né? Vamos lá. Então, tá aí. Princípios fundamentais. Olha aí. Primeiro, fundamentos da República. Veja, quando eu falo em fundamentos, na realidade é o alicerce. Quando eu falo em fundamentos, é como a República Federativa do Brasil ela vai ser criada, vai ser construída. Em qual alicerce ela vai ser criada, erigida? Então, ali eu tenho os fundamentos. Olha lá. A República Federativa do Brasil, lembrando que ela é formada pela a união indissolúvel. Perceba que essa união aqui é minúsculo, viu? União está no sentido de juntar, né? Juntar, junção, certo? Então, a República Federativa do Brasil é formada por quem? Olha lá, pelos estados e pelos municípios e pelo Distrito Federal. Constitui um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito significa dizer que aqui é a vontade do povo, pelo povo e para o povo. E tem como fundamentos, vamos lá, República Federativa do Brasil, formada pelos estados e municípios. Agora, cuidado, lá no artigo 18 da Constituição, eu tenho os entes federativos. Aí lá nos entes federativos eu vou ter a União, vou ter os estados, e veja que essa união aqui é união maiúscula, então é ente federativo. Vou ter os estados e o DF. E vou ter os municípios. Perfeito? Então, tá aí. Então, vamos voltar aqui, ó. Fundamentos. Quais são os fundamentos? Para você memorizar os fundamentos, tem uma dicasinha legal. É um mnemônico. Só, si, di, va, plu. Só, si, di, va, plu. Vamos lá. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos lá. Soberania. O que é que significa, professor, a soberania? Soberania significa dizer que o nosso país ele é um país soberano. Ele não recebe determinações de países estrangeiros, certo? De países estrangeiros. Só que às vezes acontece o seguinte, o Brasil ele assina um tratado internacional. E às vezes quando ele assina um tratado internacional, ele abre mão dessa sua soberania em determinado ponto, em determinado assunto.
Mas veja, quando eu assino um tratado internacional, eu não vou receber ordem de países estrangeiros, e sim de uma comissão, né? Por exemplo, quando o Brasil assinou a Carta da ONU, ela perde sua soberania para o Conselho de Segurança da ONU. Por exemplo, se caso o Brasil descumprir alguma regra da Carta da ONU, o Conselho de Segurança pode fazer uma intervenção militar aqui no Brasil, pode fazer uma intervenção econômica aqui no Brasil, como acontece em Cuba. Certo? Cuba ela tem um embargo, né, mais econômico, né, que ainda não teve um embargo militar, mas é mais econômico. Certo? Cidadania significa dizer que aquelas pessoas que têm o direito de participar da formação do Estado. Quando eu sou cidadão, eu tenho o direito de participar da vida da República Federativa do Brasil. Ser votado, votar, é ali onde entra a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Já a dignidade da pessoa humana é um princípio dos direitos humanos. Todo Estado democrático de direito tem como principal princípio o princípio da dignidade da pessoa humana, que é exatamente o princípio que nos diferencia dos outros animais. Então, é bem interessante que esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele é mais estudado lá na disciplina de direitos humanos, que inclusive pode estar previsto no seu edital. Vamos lá, próximo. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa. O nosso país, ele é um país capitalista. O nosso país, ele é um país capitalista. E por ser capitalista, ele me dá o direito de vender minha força de trabalho, como também vender minha força de trabalho em troca de uma remuneração, ou também eu poder abrir o meu próprio negócio, que é o que a gente chama de livre iniciativa. Simplesmente eu posso sair daqui e abrir uma banquinha para vender cachorro-quente, vender tapioca, então não importa, é a livre iniciativa. Vender arte na praia, deixar de dar aula e vender arte na praia, passar o dia todo na praia, só pegando sol, de boa e vendendo a arte na praia. Eu acho que eu ia passar fome. Vamos lá, próximo. Pluralismo político. Veja, muito cuidado com isso. Ó. Cuidado para não confundir, ó. Preste atenção. Pluralismo político é diferente de pluripartidarismo. É diferente de pluripartidarismo. Pluripartidarismo significa dizer que no Brasil eu tenho vários partidos políticos. E o pluralismo político tem a questão de ideias, pluralidade de ideias. Eu posso pensar na direita, posso ser esquerda, posso ser centro, posso ficar em dúvida. Então, eu posso professar, vamos dizer assim, qualquer consciência política. Tranquilo? Então, seria o pluralismo político. Veja, eu tenho um parágrafo único que diz, todo poder emana do povo. Por isso que nós somos um Estado democrático de direito, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Veja, por isso que a nossa república, ela é uma república participativa. Por quê? Porque a gente pode ou participativa ou semidireta, certo? Semidireta. Porque eu posso eleger os representantes ou eu posso diretamente exercer diretamente. Por meio da plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Ou iniciativa popular. Show? Tranquilo? Então, nesse caso, eu posso eleger meu representante, um deputado, um senador, um vereador, um governador, um prefeito, um presidente, para que ele me represente. Ou eu posso participar diretamente, por isso que é chamado de semi-participativa, porque eu posso eleger um ou participar diretamente. Sacou? Então, só é gravar. Só se divaplu. Grava isso. Vamos agora para os objetivos. Mas antes disso, eu preciso trazer uma coisa para vocês, que de vez em quando a banca cobra, que é a forma de Estado, a forma de governo, o regime de governo. Tem bancas que adoram cobrar isso daí. Então, fica ligado.
Qual é a forma do Estado brasileiro? Então você vê assim, ó, a forma do Estado eu tenho FE. Então a forma do Estado é federação. É a federação. É a federação. Porque eu tenho federação e, em contrapartida, eu tenho Estado unitário. O Brasil não é um Estado unitário. É federação. Por quê? Porque ela é formada por entes menores, estados e municípios. Por isso que é federação. Qual é a forma de governo? Só é você pegar aqui, ó, F-O-G-O. Formou a palavra fogo, certo? Então, só é você pensar, quem foi que tocou fogo na República de Roma? Então, só lembrar, foi Nero. Então, forma de governo é república. É uma maneira que você utiliza para memorizar. Fogo, então, forma de governo. Qual é a nossa forma de governo? República. Né? Diferente da forma de governo que acontece na Inglaterra. Lá eu tenho a monarquia. Nós somos república. Certo? Qual é o nosso sistema de governo? Aqui eu tenho S-I-G-O. Sigo. Veja, nós temos como representante máximo no Brasil o presidente da República, não é isso? É o nosso representante fora, né? Presidente. Pronto. Então, eu sigo o presidente, por isso que o sistema de governo é o presidencialista. Ou seja, presidencialista em contraposição do parlamentarismo, que é também que acontece lá na Inglaterra. Perceba que eu sempre tenho federação unitária, eu sempre tenho a contrapartida, porque a banca ela pode querer trocar essas situações. Qual o regime de governo, professor? Qual o regime de governo? Eu tenho R-E-G-O, rego. Rego. Certo? Então, como é que você faz? Rego. Quem é que toma no rego aqui no Brasil? Toda vez, né? O povo? Então, pronto. Então, quem toma no rego é o povo. Quem toma no rego é o povo. Por isso que o nosso regime de governo é o democrático. Pronto. Tá aí. Professor, e o que é que a banca pode fazer? Trocar eles. Cada um desses aqui é o que mais faz, é trocar. Ela vai fazer isso direto. Certo? Então, grava, faça o print aí dessa tela, anote no seu resumo, certo? Vou dar um tempinho aí, pronto. Vamos lá? Olha só. Vamos agora para a separação dos poderes. Eu tenho aqui o artigo 2º que diz assim, ó. São poderes da União, tá vendo? Ó? União maiúsculo. Nesse caso, é União ente federativo. Independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu tenho 3 poderes, certo? E perceba que cada poder desse tem a sua função. É o que a gente chama em direito administrativo de função típica. Mas perceba que cada um deles tem a sua função atípica. Olha lá. Vamos organizar aqui, ó. Eu fiz assim, ó. Função típica e atípica, Executivo, Legislativo e Judiciário. Vamos lá. Qual é a função típica do Executivo? É a de administrar. É administrar. Qual é a função típica do Legislativo? É legislar, ou seja, criar leis. Qual é a função típica do Judiciário? Julgar. Pronto, acabou. Professor, e qual seria a função atípica? Veja, a função atípica é as outras duas. Como assim, professor, as outras duas? Veja, se a típica é administrar, a atípica do Executivo vai ser o quê? Criar leis, né, no sentido amplo, como uma medida provisória, mas também julgar. Julgar recursos administrativos. Recursos administrativos. Hoje, professor, o Poder Executivo julga sim. Vamos imaginar que você chega numa prefeitura para pedir um alvará de construção. Foi negado. Você vai recorrer. Quem é que vai julgar? Vai ser um superior lá da prefeitura. Então, ele está julgando o seu recurso. Entendeu? Professor, e o Poder Legislativo? Ele faz o quê? É os outros dois. Ó. O Poder Legislativo, ele administra, mas também ele julga. Pois, professor, Poder Legislativo administrando, né? Já administra sim. Dentro do Congresso Nacional tem órgãos administrativos dentro do Congresso Nacional, chamados de mesas. Eu acredito que você já deve ter ouvido a mesa do Senado, a mesa da Câmara. É um órgão. É um órgão porque, veja, eu preciso administrar o Poder Legislativo. Eu preciso dizer quando é que vai ser a pauta de votação, quando é que vai ter sessão ordinária, sessão extraordinária. Fez sentido? Então, por isso que ele administra, mas também ele julga. Só é você pensar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal,
no nosso caso aqui, nesse exemplo, o Senado Federal, ele julga o presidente da República. Quando a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Fernando Collor foram impeachmentados, quem julgou eles foi quem? Foi o Senado Federal. Então, por isso que o Poder Legislativo, ele também julga. Professor, e o Poder Judiciário? Mesma ideia. Ele administra e também ele legisla. Pois, professor, administrar tudo bem, porque eu sei que o tribunal precisa... Por isso que existe o concurso de analista administrativo, de técnico administrativo, mas tudo bem. E legislar, sim. Por exemplo, quem faz o regimento interno dos tribunais, que é um tipo de lei, é o próprio tribunal. É o próprio tribunal, chamado de regimento interno. O STF tem lá o seu regimento interno. Ele faz e o legislativo só faz dar o aval. Perfeito? Então, ficou aí bem organizado. Então, tá aí, certinho? Vamos lá, vamos agora para os objetivos. É a mesma ideia. Constituir objetivos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Cuidado para a banca não trocar essas 3 palavras aqui, certo? Aí, garantir o desenvolvimento nacional, né? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação. Como é que eu gravo isso aqui, professor? Eu gravo assim, ó. Conga, erra, pro. Aí fica assim, ó. Conga, erra, pro. Professor, o que é que significa isso? Não sei. Eu gravo assim. É só uma maneira que eu uso para gravar, certo? Conga, erra, pro. Então, veja, cuidado. Eu tenho os fundamentos, que são 5, e agora eu tenho mais 4, que são objetivos. Qual é a grande sacada aqui? Eu tenho os objetivos e tenho os fundamentos. Mas eu tenho os princípios na ordem internacional, que é o que a gente vai ver agora. Só que tem um detalhe. Os princípios são 10. Vamos fazer uma conta simples. São 10. É isso? São 10. Os princípios na ordem internacional são 10. Os fundamentos são 5. E os objetivos são 4. Então, eu tenho 19 termos para memorizar. Como é que eu faço? Eu memorizo os 5 fundamentos, memorizo os 4 objetivos, e o que não for fundamento e o que não for objetivo são o quê? Por eliminação, princípios na ordem internacional. Tranquilinho? Esse é o raciocínio. Esse termina sendo o raciocínio. Vamos lá, vamos ver quais são os princípios? Decoreba também, ó. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional, ou seja, deixar os outros estados independentes. Prevalência dos direitos humanos, por isso que o Brasil ele tem, quando o Pacto Internacional sobre Direitos Humanos, que entrou no sistema brasileiro, nas 2 casas, sendo votado nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos membros, ele vai ingressar, esse Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ele vai ser considerado uma emenda constitucional. Olha só a ideia da prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos, o que significa isso? Autodeterminação é a vontade livre e consciente, né? Não intervenção, o Brasil não pode intervir em estados soberanos. Igualdade dos estados, ele tem que respeitar a igualdade dos estados, por isso que os tratados determinam isso. Defesa da paz, sempre buscar a paz e, em paralelo a isso, solução pacífica de conflitos. Certo? Repúdio ao terrorismo, por isso que nós temos uma lei que fala sobre isso, e ao racismo, também temos o racismo, por isso que o racismo ele é crime inafiançável, mas também imprescritível. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e, por último, concessão de asilo político. Se alguém está sendo perseguido politicamente pelo seu país, o Brasil pode conceder asilo a ele. Então veja que aí é mais voltado para as relações internacionais. Uma coisa que eu chamo a atenção é qual? Solução pacífica dos conflitos. E mesmo que tenha um conflito entre países, o Brasil ele tem que prezar sempre pela solução mais pacífica possível. Beleza? Muito cuidado agora com o parágrafo único. Olha lá. A República Federativa do Brasil buscará integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Veja que é aqui, ó, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, aqui é o tão conhecido Mercosul. Aqui é o Mercosul. Quando a Constituição ela entrou em vigor, o Mercosul não existia. Aí por isso que houve essa formação dessa sociedade, né, latino-americana, que seria o Mercosul.
certo? Então, toma bastante cuidado com isso. Então, vamos lá. Ó. Vamos só para recapitular. Eu tenho os fundamentos, que são 5, eu tenho os objetivos, que são 4, e eu tenho 10 princípios na ordem internacional. São 19 termos. Você memoriza os fundamentos, só si di va plu, memoriza os objetivos, conga erra pro, mas eu tenho os fundamentos na ordem internacional, que é o famoso conde preso não reina, governa igual. Mas isso aí é só para você ter ideia. Existe um mnemônico que é chamado de conde preso não reina, governa igual, certo? Deixa eu só mostrar para você ver se você bate. Ó, é assim, conde, aí cadê? Concessão de asilo político, aí defesa da paz, aí preso, aí prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos. Conde preso não reina, não intervenção, aí reina, tá? R, repúdio ao terrorismo, ao nazismo, I, independência, e o A, cadê o A? Autodeterminação. Conde preso não reina, governa igual. Aí tem, cadê o governa igual? Olha aqui, governa igual. Certo? Beleza, beleza. Show de bola. Tranquilidade. Então, assim como eu disse a você, é um assunto pequeno, um assunto bem tranquilo, certo? Próximo bloco a gente vai começar aí a pancada do direito constitucional. Beleza? Valeu, até a próxima. E aí, galera, gostou dessa aula aqui? Tenho certeza que você gostou demais dessa aula. Preparamos essa aula de carnaval para vocês, beleza? Gostou desse conteúdo? Isso aqui é só uma amostra grátis, galera. Entra aqui no site, vou colocar aqui o site para vocês aqui, www.hugodiascursos.com.br, e você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Essa aula que você assistiu aqui, esse professor aqui, esse tipo de conteúdo e muito mais. Simulado, questões, o que você imaginar, cronograma, tem no nosso site, beleza? Bons estudos a todos. Valeu, galera. Um abraço.